Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. É 1h. As notícias com Marta Caramelo Nobre. Muito boa noite. O Futebol Clube do Porto venceu a Supertaça Cândido de Oliveira. Os Dragões derrotaram o Torriense por 1-0 com o gol de Victor Froholt. No final da partida, o treinador dos azuis e brancos, Francesco Farioli, admite que a vitória não foi fácil. Foi uma partida muito difícil. Mérito total ao Torriense pela organização e pela qualidade de muitos jogadores. É uma equipa muito física que complicou bastante a nossa vida. Mas era importante vencer e conseguimos. Agora temos algumas horas para comemorar e depois foco total na próxima semana e no início do campeonato. Declarações do treinador do Porto à Sport TV. Já o técnico do Torriense, Luís Tralhão, diz que apesar da derrota, sai da partida com muito orgulho. Fazer o jogo que fizemos aqui hoje, enche-me de orgulho, fico muito entusiasmado também para o que aí vem. Por outro lado, já estou começado habituado a ganhar taças, quer dizer, e sentir que ficámos tão perto. Não existe vitórias morais, mas há aqui um sentimento agridoce. Muito orgulhoso pelo que fizemos em campo. Acho que o Futebol Clube do Porto e nós tivemos quase o mesmo número de oportunidades. Não tenho a estatística, mas sentimos que estivemos muito próximo de marcar. Obviamente estamos a jogar com uma equipa de um poderio fantástico, uma intensidade brutal, mas honestamente hoje acho que pelo menos era justo irmos a prolongamento. Declarações do treinador do Torriense à Sport TV depois da derrota na Supertaça Cândido de Oliveira por 1-0 frente ao Futebol Clube do Porto. A partida que marca o arranque oficial da temporada 2026-2027 aconteceu esta noite no estádio da cidade de Coimbra. E passamos agora à atualidade internacional. Israel concordou em parar os ataques na faixa de Gaza já a partir de amanhã. É o que avança ao jornal The Times of Israel, que cita a fonte do negociador palestiniano Mohamed Dahlan, que terá recebido esta garantia da parte do conselheiro de Donald Trump, Jared Kushner. A mesma fonte adianta também que é uma decisão que surge depois do Hamas ter concordado com os 15 pontos do plano abrangente de paz do presidente norte-americano em Gaza. Ainda assim, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ainda não deu luz verde a este plano. Na capital russa, uma explosão num restaurante causou pelo menos 3 mortes. Uma informação avançada pela polícia de Moscou. As autoridades confirmaram ainda à agência de notícias estatal, RIA Novosti, que a ocorrência teve lugar por volta das 8 horas da noite, locais, 6 da tarde em Lisboa. A explosão foi provocada por um artefacto improvisado. Além destas 3 mortes, provocou pelo menos 21 feridos. Organizações não governamentais de Marrocos calculam que pelo menos 100 mil pessoas tenham tentado atravessar a fronteira e apontam o dedo a Rabat. 2 ONGs marroquinas de direitos humanos emitiram comunicados este sábado, uma delas o Observatório do Norte dos Direitos Humanos em Marrocos, que estima, com base em avaliações preliminares, que pelo menos 100 mil pessoas provenientes de diferentes regiões do país tentaram atravessar a fronteira. Dessas, cerca de 60 mil conseguiram fazê-lo com sucesso. O Observatório realça ainda a inação das forças de segurança marroquinas para impedir estas migrações. Já a Associação Marroquina dos Direitos Humanos lançou também um comunicado este sábado, uma nota onde expressa que esta crise reflete o bloqueio do horizonte social no país e evidencia a incapacidade do Estado marroquino de garantir o mínimo de dignidade humana à população. Esta mesma organização também acusa Rabat de instrumentalizar a migração para fins políticos, considerando que criou as condições catastróficas que levaram a este deslocamento em massa, semelhante ao que acontece em zonas de guerra e conflitos armados. A associação exige a abertura de uma investigação séria e independente.
O rei de Espanha demonstra indignação pelos graves acontecimentos em Ceuta e pede ao Estado espanhol para evitar que este cenário se repita. Filipe VI reagiu nesta tarde de sábado aos acontecimentos dos últimos dias, referentes à crise migratória causada pela entrada ilegal de milhares de cidadãos marroquinos naquele território espanhol. Filipe VI diz também ter estado em contacto com os presidentes de Ceuta e Melilla e lembrou ainda ao governo que o Estado deve zelar pela segurança destas duas cidades espanholas no norte de África. Entretanto, por cá, Luís Montenegro já veio dizer que apoia a iniciativa espanhola de reunir o Conselho da União Europeia de Ministros do Interior, uma posição assumida pelo primeiro-ministro português na rede social X. Este encontro entre os ministros da administração interna dos 27 países Estados-membros da União Europeia vai decorrer já na próxima terça-feira por videochamada. Na Venezuela, subiu para 136 o número de portugueses e lusodescendentes mortos no duplo sismo que atingiu o país a 24 de junho. É o balanço mais recente do Ministério dos Negócios Estrangeiros português. Dos portugueses e lusodescendentes mortos, 108 eram adultos e 28 menores e 116 tinham também a nacionalidade venezuelana. Em relação aos desaparecidos, que na quinta-feira eram 10, são agora apenas 5. E França diz que os fogos estão sob controle e prepara agora a reconstrução das zonas afetadas. Uma informação avançada pelo primeiro-ministro francês que anunciou este sábado a criação de um coordenador-geral para liderar o projeto de reconstrução das zonas afetadas pelos incêndios dos últimos dias, que devastaram mais de 42 mil hectares. Entretanto, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas confirmou que há muitos portugueses que perderam a casa e o negócio devido aos incêndios na zona de Bordeus. Emílio Sousa explica, no entanto, que não recebeu qualquer pedido de ajuda. Sabemos que há muitos portugueses que perderam as suas casas, as suas habitações, os seus negócios. Todavia, em França, as autoridades francesas funcionam bem. A evacuação resultou, não houve feridos, nem houve mortos portugueses, pelo menos que conheçamos. Estamos a acompanhar com os nossos serviços consulares, vamos falando com as pessoas. O nosso cônsul-geral até anda individualmente, iria a procurar recolher opiniões e estaremos sempre disponíveis para ajudar os portugueses. Declarações de Emílio Sousa aos jornalistas na fronteira de Vilar Formoso, na habitual recepção aos imigrantes que chegam agora a Portugal. As autarquias que foram afetadas pelas tempestades do início do ano podem agora candidatar-se ao Fundo de Emergência Municipal. O anúncio foi feito pelo Ministério da Economia e Coesão Territorial. O fundo vai financiar até 60% da reparação, reconstrução e reposição de infraestruturas e equipamentos públicos. As candidaturas devem ser apresentadas às respectivas CCDRs até ao final do mês de novembro. O Governo revela ainda que as autarquias podem recorrer a uma linha de crédito que está a ser desenhada com o Banco Europeu de Investimento para financiar os restantes 40% dos prejuízos. Este é um apoio que surge numa altura em que ainda há pelo menos 25 pessoas desalojadas e estradas cortadas nos distritos de Lisboa e Leiria, com as câmaras municipais ainda alertarem para a falta de apoios ou atrasos no processo. Teresa Freire. 6 meses depois, ainda há pelo menos 25 pessoas desalojadas. O balanço é feito pela agência Lusa, que contactou vários municípios. No distrito de Lisboa, há casos nos concelhos de Arruda dos Vinhos, Cadaval, Mafra e Alenquer. Já em Leiria, ainda há pessoas desalojadas das suas casas nos concelhos de Alcobaça e Óbidos. Quanto às estradas, por esta altura ainda há 6 cortadas nos mesmos distritos. Em Leiria, a circulação está proibida no IC9 e na Estrada Nacional 86, na zona de Alcobaça. Já a Estrada Nacional 8 mantém-se cortada nos 2 distritos, na zona do Bom Barral, em Leiria, e entre Torres Vedras e Mafra, em Lisboa. Por fim, a Estrada Nacional 115 também continua condicionada ao trânsito em 2 zonas, entre a Arruda dos Vinhos e Sobral de Montagraço e entre o Cadaval e as Caldas da Rainha. Passados 6 meses da tempestade Christine, chegam à agência Lusa queixas de vários municípios. As autarquias estão descontentes, consideram ser insuficientes as verbas que obtiveram do Estado a título de adiantamento. Têm, por isso, recorrido a meios financeiros próprios para avançar com a reparação dos danos causados em estradas, rios, equipamentos e praias. Destaque para os municípios da Arruda dos Vinhos e das Caldas da Rainha, que recorreram a empréstimos bancários.
A jornalista Teresa Freire, com o balanço feito pela agência Lusa, junto dos municípios mais afetados pelo comboio de tempestades que provocou danos na zona do centro do país há 6 meses. E ao ponto final, neste Jornal da Uma, o essencial das notícias está de regresso à 1h30 da manhã, em formato síntese. Até já!